com muito mais velocidade. Segundo, quanto é que eu ponho no caixa do Estado? Muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser empregado onde? No social. Então, além de a tarifa baixar para o consumidor, eu vou ter dinheiro para aplicar, para resolver as mazelas sociais, para investir em saúde, para investir em educação, para investir nas pessoas que estão em situação de rua. Então, o caminho de iniciativa privada é o caminho preferível, é o caminho da eficiência, né? A gente tem que aprender a distribuir riqueza, né? Então, o Roberto Campos dizia, o Roberto Campos avô, né, que o caminho para resolver a pobreza é o mercado. E isso é muita verdade. Dá emprego. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que é de economia, e eu tenho uma informação privilegiada, eu vou contar com a sua verdade agora na câmera 3. Você fez um convite para Paulo Guedes e ele não aceitou no começo. Porém, ele voltou de férias e está para ser seu conselheiro do governo de São Paulo. É verdade? É verdade. O que acontece? A gente vai montar um conselho, né, junto ao governo do estado. Nós vamos ter lá 3 economistas de ponta, vamos ter alguns especialistas em algumas áreas que são importantes, e o Paulo Guedes vai fazer parte, não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho. Ora, eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto o Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguiu fazer o Brasil transpor, sair do outro lado. Então, é qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho, e eu quero uma pessoa do naipe dele. Legal. Do meu lado. Guedes com Tarcísio, bela dupla. Tarcísio, um dos problemas que a gente tem, que não é exatamente a política, depende só de você, é a guerra de ICMS. O que acontece? O Estado quer levar a indústria para lá, baixa ICMS, aí o outro vai lá e baixa de novo. No final, a gente tem algumas anomalias logísticas, que você deve entender como poucos, que não faz sentido, encarece o produto. A reforma tributária teria um segundo momento, um pacto aí de ICMS. Tá andando alguma coisa? Você tá tentando em Brasília? Porque os estados precisam conversar, porque senão é uma guerra que quase todos perdem, principalmente o cidadão, né? Exatamente. Por isso que, na nossa visão, a reforma tributária ela tem que ser feita por partes. A gente precisa de um IVA, né, um Imposto de Valor Agregado dual. Primeiro, vamos agregar, condensar os impostos federais, né, o PIS, o COFINS, então junta isso, né, o IPI. Segundo passo, aí a gente trata a questão do ICMS. E aí vamos combater essas anomalias. Então, vamos transformar isso em imposto de valor agregado, vamos fazer a tributação no destino. A tributação no destino é importante. É uma coisa que São Paulo perde. São Paulo perde num primeiro momento com a tributação no destino, mas ganha no longo prazo, porque a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal e que eu mantenho mais indústrias aqui. Pela capacidade da mão de obra, pelo estoque de infraestrutura, a gente naturalmente vai trazer mais negócio para o estado de São Paulo. Então, vale a pena abrir mão no primeiro momento e ganhar no segundo momento e equacionar essa questão da guerra fiscal. Bom, enquanto isso não acontece, então nós vamos trabalhar e São Paulo deverá ser protagonista. Não pode ser diferente, que é 1/3 do PIB, tem 70 deputados federais, tem a maior bancada de deputados federais, tem que ter protagonismo na reforma tributária, que tem que ser uma reforma que diminua a regressividade do nosso sistema tributário e que diminua a carga. Não adianta nada também eu reduzir tributo aqui e aumentar ali, penalizar, por exemplo, o setor de serviço. Por isso que é uma equação que não é simples. Enquanto isso não acontece, São Paulo vai fazer a sua parte. Então a gente vai ter uma lógica diferente para o exportador, igualando o importador de matéria-prima para aquele que compra o insumo aqui em território local, né, que compra o insumo aqui em São Paulo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um benefício para importação de insumo destinado à produção de produto para exportação. Agora, quem compra no mercado local não tem esse mesmo benefício. Então a gente vai igualar isso, nós vamos ter um regime diferente para o exportador. Outra coisa, nós vamos converter os créditos de ICMS em investimento, então vamos fazer a transformação de crédito em investimento. Então esse crédito fica retido indevidamente com o Estado. A gente precisa devolver, a forma mais inteligente de devolver é impor investimento, as empresas querem investir, querem expandir, isso vai gerar mais compra de máquina, isso vai gerar mais contratação de pessoas, vai gerar terceiro turno, então mais produção, e mais produção é mais arrecadação. Então você abre mão, mas você arrecada mais. Outra coisa que a gente vai fazer é criar incentivos para o investimento, por exemplo, a redução de alíquota de ICMS na aquisição de bens de capital,
Uma medida para os pequenos comerciantes é o alongamento dos pequenos empreendedores. É o alongamento do prazo de recolhimento de ICMS, né? Porque no final das contas, às vezes ele se financia no mercado, mas ele tem que recolher o ICMS imediato, então se eu alongo, eu dou um fôlego financeiro para ele. E redução de alíquotas. Aí, de fato, a gente tem que ser mais agressivo neste momento enquanto a reforma tributária. Mas, ô Tarcísio, os caras vêm com um impostinho aí. Devagarzinho. Não, vem. Presta atenção, pode escrever. Diga. Já não pode escrever, pode escrever agora. Pode escrever agora. Vai ter lá a reforma tributária. Vamos fazer a reforma tributária. Os caras precisam de dinheiro. Tem que arrecadar. Você sabe, porra. Não é privatizando. Você tava lá, porra. Aí é o seguinte, vem um imposto do Pix. Isso. Só que esse imposto, ele virá com um nome muito bonito. Isso. Pode ser assim, imposto contra a fome. Contribuição social. ICF. O imposto. E você vai falar, contra a fome eu quero pagar. vou ajudar o Brasil. Aí Lembra pega. do ICPMF? Era imposto da saúde. Tinha lá o doutor velhinho. Ele ia na Drauzio? O Drauzio? Não era o Drauzio. Ele já era velho. Era um cara top. Era do governo. Ele ia Putz. agora arrumar a saúde do Brasil com o ICPMF. Eu E falei, era contribuição provisória. Provisório. quem era o médico? Adib Jatene. Era o Adib Jatene? Era um grande nome. Senhor. Aí eu falei, agora vai. Grande médico. Eu falei, agora vai. Ele Olha, pediu. ficou 100 anos... Na nossa. Ficou 100 anos na nossa e agora os caras vêm com outro. Tem um povo com fuzil? Opa! Fuzil, o herói do Aí Brasil. sim. Pode falar fuzil. O que a população quer saber, fuzil? Vai, meu. Emílio, aqui o termômetro do mundo são as ruas, são os povos. E ó, jornalismo verdade, a picanha chegou, Emílio. Picanha para a população. A picanha chegou e nós... Viva a picanha! Picanha para a população. Ah, foi nós que compramos? Não, mas enfim, ó, o negócio aqui, meu povo, aqui, ó, picanha aqui, não, aquele é vegano. Ó, o negócio é o seguinte, ó, nós estamos... Nós estamos na saída do metrô porque nós trouxemos a picanha até o povo. Exatamente. Porque aqui é jornalismo verdade, 30 dias, não é, Emílio? 30 dias do governo, aqui, ó, como é seu nome, Olha lá, a querido? população recebendo a sua parte. Tá crua. A população não tá picanha crua, não. Tá boa essa picanha. É o que você vai ganhar. Pode falar, Fufu. Tá boa. Emílio Surita. O que foi? Emílio Surita, parceiro, gente boa. É seu amigo? Eu gosto dele pra caramba. Já almoçou com ele? Já almoçamos no restaurante. Família? Não pagou? Não, cada um pagou. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora você tá pegando sua picanha aqui, chegou até vocês, graças a Deus, mas assim, já tá chovendo picanha na sua horta ou por enquanto você só tá colhendo nabo? Não, tá pegando picanha? Jacaré não sei quando. Você sabe que a gente tá com o Tatá, o nosso governador, aliás... 30 dias aí, boa sorte, Tatá. Depois eu tenho uma pergunta pro senhor. O negócio é o seguinte, nós trouxemos a picanha até o povo aqui. A picanha já chegou, 30 dias de governo. Tem picanha aqui na Paulista, porra! Pega a picanha aqui, meu corintiano. Ninguém quer essa picanha. Pega a picanha até vocês aqui. O corintiano vai. Não tem mentira. Só tem gordura. Não tem mentira, é jornalismo verdade. A picanha não é boa pra caceta. Deixa eu ver, Não, essa não, boa. essa tem gordura. A picanha, aqui ó, olha essa aqui ó, não tem gordura não, ó. A picanha chegou pro povo e ó. Do nada. Tem o Michael Jackson do nada. Thriller. Que pergunta você quer fazer pro governador? Paulista, pânico. Que pergunta você quer fazer pro Eu governador? queria fazer uma pergunta pro Gov. Manda. Ô Tatá, eu estudei muito pra ser policial, Tatá, e o negócio é o seguinte, o senhor disse que quer aumentar o efetivo. Eu quero entender qual a dificuldade, que quando abre é sempre 300 papil, 900 agentes, 1.000 investigadores. Qual a dificuldade de 80 delegados, 5.000 investigadores, 4.000 agentes? Por que esse número não é gigante quando se abre o concurso, Tatá? Eu acho que é orçamento mesmo, né? Eu entendo que é melhor fazer vários concursos com menos vagas do que fazer um grande concurso. Até em termos de seleção é melhor particionar isso. Você vai selecionar melhor. E tem um outro drama que pouca gente sabe, né?
Hoje tem muita gente não querendo entrar nos concursos para a Polícia Militar. Tem que ser uma coisa tem que casada, reverter né? essa expectativa, né? Você tem que promover, né, a questão da imagem, você tem que valorizar a corporação e aí você tem que abrir vaga. Essas medidas, elas têm que caminhar em conjunto. Vai abrindo vaga, vai valorizando, vai abrindo vaga, vai valorizando e aí você vai trazendo mais gente. O fuzil estava ali no metrô Brigadeiro. Sim. Eu vi também no seu Instagram, você lá com o tatuzão. Que linha é que linha é a linha aquela? 6. É a linha 6, a gente cor que tem... é A linha 6 é a laranja. Você tem você tem duas tuneladoras, né, que são 2 tatuzões, um avançando no sentido norte e um avançando no sentido sul. Então esse rompeu a estação da Freguesia do Ó agora e daqui a 20 e poucos dias, 30 dias, a gente vai ter a tuneladora sul chegando na estação Água Branca. E esse tatuzão que chegou agora na Freguesia do Ó vai começar a romper, vai começar a caminhar agora na direção Brasilândia. Essa linha já está concedida, Tarcísio? Essa linha 6 ou ainda vai ser concedida? Já está concedida. Já está concedido. Então é a obra e a operação, tudo junto nesse mesmo contrato. Em relação ao trem para Campinas, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Vai sair? Tem chance de sair esse trem? Total. Uma coisa que eu achei bacana nessa visita a Davos é que a gente teve a oportunidade de trabalhar de conversar com muitos investidores e a gente sentiu interesse concreto. Então eu não tenho dúvida que como está bem estruturado, é uma parceria público-privada, o governo do estado entra com uma contrapartida no momento da construção, ou seja, faz aportes paulatinos à medida que a construção avança. Então a contrapartida do estado ela vem para mitigar o risco de engenharia na fase depois de completion, que é aquela fase de performance, aí o governo sai e o sistema é sustentado por tarifa. Está de pé, o projeto é viável, está bom e já desperta interesse da iniciativa privada. Então, é um leilão que a gente botando na praça vai ter mais de um interessado, vai ter competição. E a ideia é fazer esse leilão este ano. A ideia é que a gente faça até o 3º trimestre. E essas outras linhas que não ficaram prontas, tipo linha 17, aquela que deveria ter ficado pronta na Copa de 2014. Como é que fica essa novela? É um absurdo, né? Porque todo mundo passa e não percebe o porquê daquilo. Bom, a gente tem pelo menos 4 linhas de ação para a linha 17, né? Então, uma linha de ação seria tirar... O que está acontecendo hoje lá? Eu tenho uma construtora que perdeu o fôlego financeiro. O que está faltando lá essencialmente? Fazer a construção de pátio, a montagem de algumas vigas em curva e as estações. A estação é o grosso. As estações têm uma carga de estrutura metálica muito pesada. E a estrutura metálica é muito cara e o aço subiu muito com a pandemia. A empresa não tem fôlego financeiro. Então, que medidas a gente pode tomar? Tem 4 linhas de ação e para cada problema você tem que ter mais de uma linha de ação. Primeira linha de ação. Eu tiro essa parte de estrutura metálica do contrato, aditivo o contrato, faço a contratação da estrutura metálica por fora e pago para a construtora apenas a montagem. E aí o governo vira fornecedor de estrutura metálica. Segunda linha de ação. Faço a rescisão unilateral do contrato e chamo o terceiro colocado, que eu tenho na licitação um terceiro colocado, que é uma empresa da Espanha de grande porte que teria condição de terminar a obra. Terceira linha de ação. Faço a rescisão do contrato, faço uma nova licitação para a construção. E quarta linha de ação. Como eu já tenho a concessão contratada, a concessão da linha 5 e da linha 17 é uma concessão única, eu posso passar essa obra para a concessionária, faço o reequilíbrio no contrato e faço a rescisão do contrato de obra. São as 4 linhas de ações que a gente pode trabalhar. A gente vai procurar chegar na equação o mais rápido possível, porque se a gente resolver esse problema da obra rapidamente, a gente tem condição de no final do ano que vem, mais tardar início de 25, estar com a linha 17 operando. Aí sim. Tá animado, hein, ô? Tá cheio de projeto, tá Olha, um leão em campo. Vou falar um negócio pra você. Você tá que tá. Deixando comecinho, né? 300 por hora. Chega animadaço. Tem que estar animado, pô, pra estrear o Pânico de 23, tem que estar animado. Agora, Tarcísio, esse ânimo, a gente sabe que a gente sempre tem o ânimo, sempre tem a expectativa de coisas positivas e como você me disse, o Gordão já tá cansado. Às vezes dura pouco, eu já cheguei cansado, né, já. Mas eu queria saber em relação às coisas, os planejamentos que você tem. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Boa. Mas às vezes a gente pensa fazer alguma coisa e forças supremas com a decisão, às vezes acaba jogando um balde de água fria na gente. Como que tá essa relação aí?
Olha, eu acho que a gente tem que construir, né? A gente tem que conversar. Observe que aqui em São Paulo a gente está procurando conversar muito, a gente está toda hora trazendo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, tem falado muito com o Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente do Tribunal de Justiça. Agora vai começar o ano no Parlamento, né? Então a gente vai conversar bastante com a Assembleia Legislativa, procurar valorizar muito os parlamentares da nossa base.